Vamos ouvir o Mollica sobre esse mesmo assunto. Mollica, os cargos estavam desocupados, né, há quase 3 meses e agora faltando exatamente 2 meses, né? Aliás, hoje é dia 2 de agosto, 2 de setembro, 2 de outubro. A essa altura do campeonato já estaremos com 2 horas de urnas abertas, né, Mollica? Mas voltando ao nosso assunto do dia aqui, os cargos estavam desocupados há 3 meses, há 2 meses da eleição o presidente faz as indicações que têm que ser submetidas ao Senado agora e tudo mais, e inicia-se esse tumulto, né? O ministro tal gostou porque foi prestigiado com as indicações que apoiava, o outro ministro tal marara porque não queria esse, queria outro e não foi atendido pelo presidente. Como é que você avalia o tempo e o método dessas indicações, hein, Mollica? O tempo é ruim, né? Porque foi em maio que o Superior Tribunal de Justiça enviou para o presidente da República uma lista quádrupla, né? 4 pessoas que poderiam ser indicadas pelo presidente da República. Então, maio, junho, julho, agosto, 3 meses, enfim. E existe, então demorou. E agora há até a possibilidade desses nomes não serem aprovados pelo Senado, porque se for, né, depois, que eles só forem examinados depois da eleição, enfim, é uma decisão política. O Senado é uma casa política. Então, o Senado, dependendo de quem vença as eleições, o Senado pode achar melhor não aceitar esses nomes. Esperar nomes que estejam de uma forma mais afinados com o futuro presidente da República, o que também é péssimo. Né? Nomes para tribunais superiores não deveriam depender, não deveria haver essa ligação política tão forte, porque é algo assim que é muito complicado no Brasil. Para a primeira instância, né, quando o sujeito faz concurso para juiz, né, quem entra o juiz de primeira instância é um concursado. Assim como o Ministério Público, integrantes do Ministério Público. A partir daí, é um processo de nomeação política. Quem quer ser desembargador na Justiça Estadual, Rio, São Paulo, Minas, qualquer estado, tem que ser nomeado pelo governador do estado e tem que fazer muito beijamão, tem que conversar com o governador, tem que negociar. É claro que isso cria algum tipo de compromisso político. Eu estou falando ainda em segunda instância, a Justiça Estadual. Quando chega nos tribunais superiores, quando chega no STJ, quando chega no Supremo Tribunal Federal, a coisa piora, que o poder aumenta. E para o Supremo Tribunal Federal, não precisa nem ser juiz, basta ser alguém com muito conhecimento político, com um notório saber e reputação ilibada. Então, só que isso vai piorando, aparentemente, essa situação está piorando muito. Você teve agora, nesse caso dessas nomeações, vários jornais publicaram isso, que o ministro Cássio Nunes Marques vetou um dos indicados, né, o desembargador Ney Bello, que teria sido vetado pelo Cássio Nunes Marques. Então, o próprio Ney Bello, em mensagem para amigos, ontem, reclamou disso, disse que foi vetado. Como assim? Que aí o Cássio Nunes Marques teria ameaçado romper com o governo. Espero que isso não seja verdade. Como assim um ministro do Supremo Tribunal Federal está alinhado ao governo, pode romper com o governo, vota a favor do governo, porque o governo obedece suas indicações e ameaça aí por uma, aspas, oposição ao governo no Supremo? Se o presidente Jair Bolsonaro tivesse nomeado um desafeto dele? Agora tem bancada, daqui a pouco vai ter liderança do governo no Supremo e liderança da oposição no Supremo. É algo que a sociedade brasileira precisa rediscutir. Não dá para ficar assim. A gente não pode... Ok, existe um processo político, o presidente da República, o governador do Estado, essas pessoas têm legitimidade popular para escolher ministros e desembargadores, é o que diz a Constituição, não há nada ilegal nisso. Mas esse processo precisa ser um pouco depurado, ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Do jeito que está ficando muito esquisito. E é importante lembrar, no caso do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a maioria dos ministros foi indicada em governos petistas. Né? E isso não impediu que ministros como Fachin, Barroso, Joaquim Barbosa, o Toffoli fossem muito duros com o PT, particularmente, no julgamento do Petrolão,
Alguns deles também participaram do julgamento do Mensalão. Joaquim Barbosa, que era presidente, né, que atuou muito no caso lá do Mensalão, ele foi indicado pelo então presidente Lula, mas isso não o impediu de atuar com independência, inclusive com dureza nesse julgamento. É o que se espera de juízes, que juízes sejam imparciais. A partir do momento que ele veste aquela toga, ele tem que ter o compromisso com a Constituição, com as leis. Enfim, é muito complicado, é delicado mexer nisso, né? Nos Estados Unidos existe um processo de eleição de juiz de primeira instância. Acho que seria complicado adotar isso no Brasil, mas isso tem que ser discutido, porque não dá para você começar a ter bancada governista e bancada oposicionista em tribunais superiores. Isso não é bom para ninguém. É com vocês.